Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bem, em sequência, então, a nossa matéria, hoje nós vamos nos debruçar, nós vamos nos pôr a enfrentar as lesões corporais, que são objeto, inclusive, de algumas divergências. Separei aqui várias para nós conversarmos, para a gente debater isso aí, e tenho certeza que ao final da nossa conversa, os doutores e doutoras vão ter pleno conhecimento para realizar qualquer questão ou para avaliar qualquer caso concreto na forma como é exigível, na forma como o bom direito prega. Bem, quando a gente fala de lesão corporal, nós temos algumas espécies de lesão corporal. Nós temos a lesão corporal leve, na forma do caput, vamos ver lá o caput. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Nós vamos perceber que a lesão corporal leve, ela é uma infração penal de menor potencial ofensivo. O que é isso? A lesão corporal leve, ela é de competência dos juizados especiais. Aplica-se a Lei 9.099 de 95, que é o nosso desafio para a aula de hoje, é entender a competência e a incidência ou não da Lei 9.099 quando das lesões corporais leves contra a mulher. Isso que reverbera em um entendimento um tanto quanto equivocado, às vezes, acerca das ações penais, né, que envolvem aí violência doméstica e familiar contra a mulher, mas isso é objeto do finalzinho da nossa aula, beleza? Nesse início, eu gostaria de constar que no caput do artigo 129, a gente está falando ali das lesões corporais de natureza leve. Então está lá, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Perceba que nós vamos fazer um estudo detalhado do que seria saúde, tá? Do que seria aí a integridade corporal propriamente dita. Temos aí no preceito secundário detenção de 3 meses a 1 ano. Então não há nem que se discutir. A competência indubitável de dúvidas é dos juizados especiais. Por quê, doutores? Porque a pena máxima ela não supera 2 anos, então está previsto ter um enquadramento perfeito à previsão da Lei 9.099 de 95. Nós vamos ter aí, no parágrafo 1º, a lesão corporal grave, e aí são algumas hipóteses do resultado. Veja que nós temos aqui um crime qualificado pelo resultado, quer dizer, se da lesão corporal, se da ofensa à integridade física ou à saúde de outrem resulta. No caso do parágrafo 1º, nós temos lá incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias, perigo de vida, debilidade permanente de membro, sentido ou função, aceleração do parto. Bem, na lesão corporal grave, talhada ao parágrafo 1º do artigo 129, nós temos aí já uma infração penal de médio potencial ofensivo. O porquê de médio potencial ofensivo? Me explico isso aí. Claro, eu preciso explicar para os doutores que ela é de médio potencial ofensivo, porque das uma, ela foge à alçada de competência dos juizados especiais criminais. Quer dizer, não é possível que uma lesão corporal grave seja tratada nos juizados especiais criminais. Por quê? Porque a pena máxima supera o limite permitido, quer dizer, a pena máxima supera 2 anos. Nós temos ali um preceito secundário reclusivo de 1 a 5 anos. Então, quer dizer, a pena máxima superou 2 anos, nós excluímos a competência dos juizados especiais criminais. Sob outro enfoque, há que se incidir a suspensão condicional do processo. Porque veja que lá no artigo 89 da Lei 9.099, o que regula a benese, o que regula a proposta de suspensão condicional do processo não é a pena máxima, é a pena mínima não excedente a 1 ano.
Então, nos delitos cuja pena máxima seja superior a 2 anos e cuja pena mínima seja 1 ano, nós temos sim uma infração penal de médio potencial ofensivo, justificando novamente por que uma infração penal de médio potencial ofensivo, doutores? Bem, uma infração penal de médio potencial ofensivo porque ela é de competência da justiça comum, quer dizer, se exclui aí a competência dos juizados especiais criminais, porque a pena máxima supera 2 anos. Em contrapartida, admitir-se-á a incidência da suspensão condicional do processo, benefício talhado no artigo 89 da Lei 9.099. Por quê? Porque lá o benefício da suspensão condicional do processo ele é regulado pela pena mínima, pena essa que não supera 1 ano. Então, é medida de rigor o reconhecimento da possibilidade, não é a suspensão condicional do processo, não é de aplicação imediata, mas o reconhecimento da possibilidade de aplicação da suspensão condicional do processo nas lesões corporais de natureza grave. Fechou? E aí no parágrafo 3º, nós temos aí no parágrafo 2º, perdão, nós temos as lesões corporais gravíssimas, já estava indo lá na lesão corporal com resultado morte. Nós temos aí, no parágrafo 2º, me perdoem, as lesões corporais gravíssimas. São elas, novamente, um crime qualificado pelo resultado. Quer dizer, se dá ofensa à integridade física ou à saúde de outrem, resulta, lá no parágrafo 2º, vamos lá, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, aborto. Nós temos aí agora um preceito secundário reclusivo de 2 a 8 anos. Nós temos aí um preceito secundário reclusivo de 2 a 8 anos. Perfeito? Então, nesse caso, é muito interessante nós falarmos que nesse aspecto trata-se aí de um crime grave. A lesão corporal gravíssima, ela não é de competência dos juizados especiais. Os doutores e as doutoras já entenderam por quê? Porque a pena máxima supera 2 anos e, em contrapartida ou no mesmo raciocínio, não admitir-se-á a incidência do Instituto Despenalizador vestido ao artigo 89 da Lei 9.099 de 95, que é a suspensão condicional do processo. Não admite por quê, Hugo? Ora, não admite porque a pena mínima que regula o delito ela supera 2 anos e por isso ela obsta a incidência do Instituto da Suspensão Condicional do Processo. Agora veja-se que na leitura da codificação nós temos a lesão corporal seguida de morte. Veja-se que o seguida de morte é uma nomenclatura, muito embora legal, é uma nomenclatura equivocada. 2 percepções. A primeira é que a lesão corporal seguida de morte efetivamente deve ser diferenciada do homicídio, porque na lesão corporal seguida de morte, o agente tem o dolo de violar a integridade física ou a saúde de outrem, mas ele não tem o dolo na morte, tá certo? Nesse caso, vamos fazer a leitura do parágrafo 3º. Novamente, um crime qualificado pelo resultado. Qual o resultado? O resultado morte. Ou seja, há uma ofensa à integridade física ou à saúde de outrem, cujo resultado é a morte. E veja-se, pessoal, que não necessariamente a lesão corporal é verificada com dor, é verificada com sangue. Nós temos que a ofensa à integridade física, principalmente a ofensa à saúde por meio de alguma substância química, por exemplo, ela seja indolor, mas poder-se-á
inviabilizar algum membro, inviabilizar algum sentido, e nesse aspecto, sem sombra de dúvida, estaríamos diante aí de uma lesão corporal. Então, grave isso, não é elementar, não é indispensável para a caracterização das lesões corporais que o quê? Que se tenha verificado dor, que se tenha verificado sangue. Bacana, maneiro? Vamos para a leitura do dispositivo. Parágrafo 3º. Se resulta morte e as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado nem assumiu o risco de produzi-lo. Bem, perceba, doutora, que o próprio dispositivo ele nos traz uma diferença das lesões corporais com resultado morte do crime de homicídio. Por quê? Porque ele exclui o dolo do agente no resultado morte. Ele nos diz, ora, se há circunstâncias que evidenciam que o agente não quis o resultado, então ele exclui o dolo do agente. O agente tinha o dolo tão somente da lesão corporal. E ainda, exclui também o legislador, lá no parágrafo 3º do artigo 129, a incidência do dolo eventual. Ele consta, nem assumiu o risco de produzir o resultado. Então, o agente não tinha o dolo e nem mesmo ele não assumiu o risco. Nós temos lá a exclusão tanto do dolo como do dolo eventual. Perfeito? No parágrafo 4º, nós temos aí uma diminuição de pena. Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral ou sob o domínio de violenta emoção, logo após, em seguida, a injusta provocação da vítima, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Mesma observação lá feita quando do estudo do homicídio, quando do estudo do artigo 121. Nós temos aí o relevante valor social, o relevante valor moral, entendido como o relevante valor social, uma graça coletiva, enquanto que o relevante valor moral, em regra, algo íntimo do agente, né? Ou de pessoas que lhe são próximas, ou ainda, logo em seguida, a injusta provocação da vítima. Veja que essa provocação ela tem que ser injusta, tá? O juiz vai reduzir a pena. Perfeito? Então, nós temos no parágrafo 5º uma possibilidade de substituição de pena lá. O juiz, não sendo graves as lesões, pode ainda substituir a pena de detenção pela de multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Isso aí quando o Código Penal traz a moeda anterior, nós vamos fazer um estudo da multa na forma prevista na parte geral do Código Penal, e aí não há que se falar aqui, obviamente, nessa transmutação de valores, vez que a pena de multa ela vai ser regulada pelo juiz na dosimetria, da forma como já é expresso lá nos dispositivos da parte geral, tá? Quando que o juiz vai ter essa possibilidade de substituição da pena corpórea, né, da pena privativa de liberdade, pela pena de multa? Quando? Inciso 1º, se ocorrer qualquer das hipóteses do parágrafo anterior. Vamos lembrar lá? Relevante valor social, relevante valor moral, logo após e em seguida a injusta provocação da vítima. Perfeito? Bem, inciso 2º, se as lesões são recíprocas, é o vulgo pescotapa, são as agressões recíprocas, as pessoas caem literalmente no soco, e ali para o juiz não aplicar a pena aos dois ou para não gerar uma persecução ali, uma dosimetria de pena um pouco tumultuada, a gente chama isso de confusão processual, o juiz ele faz incidir a substituição da pena pela pena de multa. O nosso parágrafo 6º, ele traz ali a possibilidade das lesões culposas, combinando em preceito secundário a detenção de 2 meses a 1 ano. O juiz traz para nós que as lesões, o legislador traz para nós que as lesões corporais culposas, quais são elas? Aquelas movidas por imperícia, negligência ou imprudência, traz para nós a possibilidade do preceito secundário de 2 meses a 1 ano. E esse 2 meses a 1 ano, como nós já sabemos que a competência dos juizados especiais
é aquela verificada quando a pena máxima não supera 2 anos. Nós sabemos que as lesões corporais culposas são de competência do juizado especial, mas nem tudo são flores. Nós temos aí aumento de pena no parágrafo 7º. Aumenta-se a pena de 1/3 se ocorrer qualquer das hipóteses dos parágrafos 4º e 6º do artigo 121. Então, a gente tem que ir lá no artigo 121, novamente, fazer a leitura dos parágrafos 4º e 6º. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra técnica da profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima e não procura diminuir as consequências do seu ato. Nós temos aí no parágrafo 4º. E no parágrafo 6º, a pena é aumentada de 1/3 até a metade se o crime é praticado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança. Então, em ambos os casos, é autorizado aí o aumento de pena. Agora, finalmente, no parágrafo 9º, incluído aí lá em 2004 na legislação e ratificado em 2006 pela Lei 11.340, nós temos a lesão doméstica, em que se consigna: se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou quem conviva ou tenha convivido, ou ainda prevalecendo-se agente das relações domésticas de coabitação ou hostilidade, detenção de 3 meses a 3 anos. Veja-se que nesse caso, nós temos um caso específico de lesão corporal cometida no ambiente doméstico, tá? E no parágrafo 10º, os casos previstos no parágrafo 1º e 3º deste artigo, se as circunstâncias são indicadas no parágrafo 9º, aumenta-se de 1/3. Então, nós temos novamente a possibilidade de aumento. Parágrafo 11º, na hipótese do parágrafo 9º, quer dizer, no caso de violência doméstica, a pena será aumentada de 1/3 se o crime for praticado contra a pessoa portadora de deficiência, mais do que justo. A gente tem uma causa de aumento aí vinculada à questão da pessoa com deficiência. E no parágrafo 2º, se a lesão for praticada contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144, ou seja, se efetivamente a lesão é praticada contra os agentes da segurança nacional ou contra os seus parentes, nós temos aí a possibilidade de aplicação do parágrafo 2º, aumentando-se a pena de 1 a 2/3, também é uma causa de aumento de pena. Perfeito, pessoal? Eu sei que a leitura é meio exaustiva porque nós temos muitas previsões de lesões corporais, mas ela é necessária. Por quê? Porque agora a gente vai começar a comentar cada uma dessas lesões, tá? E a partir daí, a partir desses exemplos, ao final, né, da forma como a gente já tinha combinado e vem sendo feito, estudar uma jurisprudência a respeito do tema. Então, o que é lesão corporal? Bem, lesão corporal é a ofensa. O que significa ofensa? Ofensa significa uma agressão. Ofensa significa um tiro contra a integridade física. A integridade física de outrem, ela não é só corporal, porque o próprio dispositivo nos diz: ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Então, a integridade física, ela se divide em integridade corporal e a saúde de outrem. E eu preciso estabelecer como meta, para a gente dar o pontapé inicial do nosso próximo bloco, a seguinte problemática: é possível que o agente responda por lesão corporal a partir de atingir ou causar dano psíquico a terceiro? Tá? A nossa pergunta, ela deriva da percepção de se ser o cérebro ou não um meio vinculado à saúde de outrem, ao normal funcionamento fisiológico de outrem. E a partir daí, como bem menciona o GRIA, o crime de lesão corporal reside em qualquer dano ocasionado por alguém sem ânimos necante a integridade física ou a saúde de outrem. Não se trata de nome iuris, poderia ser prima facie apenas do mal infligido à inteireza anatômica da pessoa. A minha pergunta é: a lesão corporal é tão somente a que se verifica danos extracorpóreos
ou ela pode também ser entendida como danos causados no funcionamento fisiológico do indivíduo, ou ainda danos agregados à ofensa psíquica, ao normal funcionamento da via epistemológica de raciocínio da pessoa humana, como sendo as reverberações dali decorrentes, né, do regular funcionamento da via cerebral, da memória, da percepção de si mesmo, das honras objetiva ou subjetiva. É aí que a gente volta para explicar isso melhor para vocês no nosso próximo bloco. Beleza? Um abraço, queridos.